Bem-vindos ao nosso mergulho profundo. Hoje a gente parte de um material bem completo, sabe? Sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas. A questão central aqui é como é que o governo, e a gente também, né, pode saber se uma ação pública tá funcionando, se está entregando o que promete. O material que a gente recebeu deixa bem claro isso. Sem monitorar e avaliar, o ciclo da política fica meio incompleto. Quase cego, né? Nossa missão aqui é tentar destilar o essencial disso tudo. Entender como essas ferramentas não são só, burocracia. São tipo bússolas, sabe? Para ajustar o rumo, usar melhor o dinheiro público e, claro, prestar contas. Então vamos lá. Para começar, tem uma diferença-chave que o material bate bastante na tecla. Monitoramento. Isso é o olho atento durante a execução. É quase como checar os sinais vitais de um projeto em andamento. Pensa, tipo, no Bolsa Família. O monitoramento vai olhar se os pagamentos estão saindo certinho, se as famílias estão cumprindo lá as condicionalidades, vacina, escola, essas coisas. É um acompanhamento contínuo ali do dia a dia dos processos. Exatamente. E essa vigilância constante é que permite fazer correções rápidas, né? Se algo sai do trilho, você percebe logo. Já a avaliação, bom, essa tem um outro papel. Ela entra mais em momentos estratégicos ou até no final para fazer um julgamento mesmo sobre o valor, sobre o efeito da política. O foco aí muda completamente. São os resultados e, mais importante ainda, os impactos de longo prazo. Usando aquele exemplo da alimentação escolar, o PNAE, a avaliação buscaria entender se o programa, de fato, assim, realmente contribuiu para melhorar a saúde, o aprendizado dos alunos. Então, o monitoramento ajusta o leme durante a viagem, né? A avaliação diz se a gente chegou onde queria e o que a gente aprendeu no caminho. É fundamental separar essas duas coisas para não confundir a gestão do dia a dia com a análise mais profunda. Faz todo sentido. Clareia bastante. E para esse monitoramento do dia a dia funcionar direito, o material fala dos sistemas de monitoramento. Não é só ter os dados soltos, certo? É preciso ter uma estrutura montada. Indicadores bem definidos, tipo quantos foram atendidos, quanto do orçamento foi gasto. Isso. Fontes confiáveis de dados, né? Como o Cada Único ou, sei lá, o censo escolar. Tecnologia para organizar tudo isso e, claro, gente capacitada para analisar. Perfeito. E um exemplo bem robusto que o material até cita é o CISAB, né? O Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, lá do SUS. Ele não só junta dados de atendimento, de cobertura do país inteiro, mas ele permite ao gestor identificar gargalos, sabe, direcionar recursos. Pensa numa campanha de vacinação, por exemplo. Permite planejar com base em evidência, não só no feeling, né? E se a gente conecta isso ao quadro maior, percebe como um bom sistema desses é a base para transparência e para um planejamento que de fato responda às necessidades reais da população. Entendido. Então, monitoramento é esse acompanhamento constante. Mas como é que a gente sabe se isso tudo realmente fez a diferença lá na ponta? No final das contas. Aí que entra a avaliação, né? E o material detalha vários tipos de avaliação, o que eu achei bem interessante. Não é tudo a mesma coisa, pelo visto. Tem avaliação ex ante. Essa é antes de começar, né? Para tentar prever os efeitos. Isso, para ver a viabilidade, os possíveis problemas. E tem a de processo, que olha mais para implementação. Se a máquina está rodando bem, se está entregando como planejado. Depois vem a de resultado, que foca nos objetivos mais imediatos, de curto prazo. Atingiu a meta de atendimentos? Coisas assim. E aí tem a que talvez seja mais complexa, né? Que é a avaliação de impacto. Essa tenta isolar o efeito real da política na vida das pessoas. Tenta descontar outros fatores que podem ter influenciado. O material até menciona o desafio que é, por exemplo, ter certeza que uma redução da pobreza foi causada pelo Bolsa Família, e não só, sei lá, por um crescimento da economia local na mesma época. Essa distinção dos tipos é crucial, então. Não é só um detalhe técnico. De forma alguma. O material enfatiza que escolher o tipo certo de avaliação é estratégico. Se escolher errado, você responde a pergunta errada. É um desperdício de tempo, de recurso público. Exatamente. Cada tipo serve para uma coisa. Quer saber se a ideia é boa antes de gastar dinheiro? Ex ante. Quer ajustar como está sendo feito? Processo.
Quer saber se bateu as metas de curto prazo? Resultado. Quer entender se mudou a realidade para melhor no longo prazo? Impacto. E ainda tem a ex post, né, que olha para trás depois que a política já acabou para avaliar o legado, o que ficou e se foi sustentável. Muito bom. E para fazer esse julgamento de valor que a avaliação se propõe, o material destaca 3 critérios que são, assim, essenciais. Custo-benefício, os ganhos superam os gastos, efetividade, a política alcançou os objetivos que se propôs no mundo real, e equidade, ela foi justa na distribuição. Pois é, e esse ponto da equidade é fundamental e às vezes esquecido. O material detalha bem a diferença, né? Tratar os iguais de forma igual, isso é equidade horizontal, e tratar os desiguais de forma desigual para promover justiça, isso é equidade vertical. Um programa de cotas, por exemplo, ou um benefício focado na extrema pobreza busca essa equidade vertical. O ponto crítico aqui, e que uma boa avaliação tem que capturar, é que uma política pode ser muito efetiva para a média da população, mas pode falhar com grupos específicos, ou até piorar a situação de quem já é vulnerável. Então, uma análise completa, como o material sugere, precisa olhar essas 3 coisas juntas. Custo-benefício, efetividade e equidade. Não adianta ser barata e atingir meta se for profundamente injusta, né? Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo, monitoramento e avaliação, olha, tá longe de ser só papelada, só burocracia. São ferramentas de inteligência, né? Inteligência aplicada à gestão pública. O monitoramento é tipo o painel de controle ali do dia a dia. Isso. E a avaliação é o raio-x mais profundo que vai medir o valor real, o impacto do que foi feito. São ferramentas indispensáveis para um governo que quer ser eficiente, transparente e responsável. Exato. E, sabe, fica até uma provocação final para o nosso ouvinte, né? Inspirada no material que a gente leu, a gente vê cada vez mais dados de monitoramento ficando abertos, disponíveis em portais de transparência e tudo mais. Aí fica a pergunta: de que formas que esse acesso mais fácil aos dados, quase em tempo real, poderia realmente, assim, turbinar o controle social? A participação das pessoas na cobrança por políticas públicas melhores, mais justas, é algo para a gente pensar, né? Como usar essa informação toda a nosso favor.